Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número especial Asia Champions League ACL 2022, que na verdade acabou em 2023. Vocês já sabem de tudo o roubo que aconteceu, toda a bagunça, toda a falcatrua. Eu falo mesmo, tô nem aí. Tudo o rolo que deu e falhou, não deu certo para a Confederação Asiática, que tentou na gambiarra empurrar um campeão árabe, e o Japão foi lá e crau no peteco de todo mundo. Temos Urawa Reds, campeão da série 2022, o terceiro título, lembrando que a equipe já venceu em 2007, em 2017 e agora em 2022/23, no caso, né? Bom, antes de a gente tirar sarro do mundo árabe de novo, como sempre, vocês serão a companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação, comentários dele, a lenda, Mr. Thiago e Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Não deu pros Brimo, a grana do Brimo não deu certo e o Urawa ganhou. Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Vamos falar hoje sobre ACL 2022/23. Bem, essa maluquice realmente a gente vai discutir durante um bom tempo ainda. E bem-vindo, Elias Falas, você que é o cantê do Rinomaru Podcast sobre a ACL, já que você apareceu só pra fazer a final. Agora inverteu. É o posse mijando no cachorro, né? Agora o Thiagão dando apelido pra mim. Para vocês que gostariam de saber toda a epopeia, né, de como foi que o Urawa Red chegou até essa final, temos 3 programas. Né, anterior a esse, né, número 276, número 278 e 289, lá do ano passado, já que a série 2022 começou em 2022, e aí quando o Urawa conseguiu a sua vaga para a final, duríssima vaga nos pênaltis, né, jogando contra as equipes coreanas, o Urawa consegue a possibilidade de fazer uma final, e aí depois tem todo o trâmite aí, né, para o Urawa conseguir jogar essa final contra a equipe do Al Hilal. E Elias, eu tenho uma tese, né? E antes que eu me esqueça, né? A semifinal foi o Urawa e Jeonbuk Motors, né? O jogo foi nos pênaltis e tudo mais. E eu acho que eu começo a ter uma tese sobre essa questão de por que a série foi jogada para 2023, e talvez seja um assunto que a gente pode até abrir esse podcast. Porque saiu recentemente, Elias, isso talvez até entre aqui, mas também entraria no Rinomaru Podcast, que é as conversas que estão se avançando dentro da Federação Japonesa de Futebol digamos que... a gente não pode afirmar que foi uma chamada da Associação Asiática de Futebol, mas que há indícios muito fortes que a federação está aos poucos querendo que o futebol asiático jogue no mesmo calendário que o europeu. Tanto que está tendo uma conversa que vai ser discutida nos próximos meses, e tem até dezembro para ter um parecer para o público, né, japonês, que é a conversa interna sobre se o Japão vai aderir ao campeonato europeu, os campeonatos a partir de 2023, a partir de 2024, perdão, 23 já estamos, né, a partir de 2024 ou depois de 2026, né, então, que é após a Copa do Mundo, né, teoricamente. Então, há essas conversas que o Japão pode mudar o seu calendário para os próximos anos, e isso está sendo discutido agora. Tem prós, tem muitos contras, e acredito eu, Elias, que essa conversa não veio da cabeça dos dirigentes da Federação Japonesa, mas sim da Federação Asiática. E aí talvez isso dê um pouco de luz no fim do túnel, porque realmente ficou muito mal explicado essa colocação da final da ACL para 2023, e aí você começa a ter um campeonato, começa um ano e termina no outro, e isso tem muita cara de ou mutreta realmente para ajudar as equipes árabes, o que não seria nada impossível, né? Mas se a gente for tentar pensar na melhor possibilidade possível, talvez seja essa uma boa tese aí, não sei a sua opinião. E já não adianto, mas concluo perguntando também: você é contra ou a favor de algum tipo de mudança no calendário japonês? Bom, Tiagão, já vou estragar tua alegria quanto a achar uma resposta para a CL, que faria sentido se os árabes tivessem continuado jogando, né? É verdade, porque né? Os asiáticos, o Extremo Oriente continuam jogando, e o mundo árabe ficou na mamata lá esperando por meses. Vê se não tem um favorecimento no desgaste,
no transporte e tudo mais, entendeu? Faria sentido se todo mundo tivesse parado, se tivesse congelado geral. Pra todo mundo, né? Jogar as partes finais agora, no começo do ano, né? Isso, Isso que não fez o menor sentido, isso que todo mundo ficou puto da vida, né? Com a Confederação Asiática. E eu sou a favor de padronizar tudo, cara. Tinha que ter o calendário europeu, tinha que fazer uma padronização mundial, né? Assim, esse conceito europeu tinha que ser mundial. Ele ficava tudo bonitinho, ajeitadinho, as férias certinhas, as transferências certinhas, não tem aquela bizarrice de ficar fechando, esperando fechar a janela de tal coisa para contratar, aí só pode contratar gente da Ásia, aí só pode contratar gente da Europa, sabe? Isso aí ia ajudar muito no mercado de transferência dos jogadores e tudo, né? Seria bem legal se fosse uma padronização mundial mesmo. Até porque você vê que no começo da J-League, por exemplo, muitos times perdem desfalques importantes que acabam indo jogar na Europa, né? E não aconteceria muito disso caso ficasse ali uma padronização mundial, né? Não ia perder tanto jogador no meio da temporada ou no começo de temporada. Ia ser naquelas janelas ali, pronto. E isso que você diz, ela até faz muito mais sentido que talvez até a minha tese, até porque o próprio Ural foi uma equipe que foi, digamos que diretamente prejudicada, né? Porque o elenco de 2022 já não é o mesmo elenco dessa temporada, né? Tanto que alguns jogadores tiveram que ser inscritos em última hora. O próprio Kanté, né? Que é o novo, é um dos novos reforços na temporada daí. Ele que é da Guinéia, né? E ele pôde jogar apenas o último jogo da final, então realmente teve alguns embrólios aí e tal, e sem falar que o Ural Reds poderia ter se dado muito mal, porque vai que o Ural a contratasse mal, vai que ele perdesse mais peças do que poderia trazer, tudo bem, é o Ural Reds, é uma equipe muito grande, mas poderia ser um ano que tivesse dado uma baita zebra e viesse uma equipe um pouco menor jogar a final, e aí de um ano para o outro a gente sabe que muitas equipes muitas equipes asiáticas como um todo, elas têm um rodízio muito grande de jogadores, né? Tem equipes que chegam a trocar 18, 19 jogadores de uma temporada para outra, né? E isso poderia ter feito toda a diferença na final. E no final das contas até fez, né? Mas fez pro bem do Ural Reds, né? Já que foi bem pro mercado, trouxe de volta os jogadores medalhões que estão atuando muito bem, como no caso do Shinji Kuroki, fez algumas modificações, trouxe peças que entraram muito bem no começo da J-League. Então, assim, no final das contas, se a ideia era realmente beneficiar um lado, não deu certo, e não só não deu certo, como o gol da grande final acabou sendo um gol contra, né? Então, isso acaba apimentando um pouco mais, né? Toda essa situação. Mas, Elias... Thiago, foram 3 gols, né, no total ali das duas finais, e os 3 foram contra, cara, impressionante. Não digo contra, né, mas foram cagadas defensivas, né, então dá pra dizer que foi contra. Dá pra dizer que foi contra. O primeiro jogo teve ali, talvez, as jogadas um pouco mais absurdas, teve alguns lances um pouco mais de falhas de ambos os lados e tudo mais. Então, assim, a gente já pode iniciar esse programa e falar assim, parabéns ao Ural Reds, o Hinomaru tá dando muita sorte, já que desde quando a gente começou a cobrir a série, nos últimos anos o Ural Reds ganhou 2 vezes, o Kashima ganhou uma, né? Então a gente tem aí pelo menos 3 títulos japoneses, né, na série desde quando o Hinomaru começou a existir. Mas de todas as finais eu posso dizer que essa foi talvez a tecnicamente mais fraca, assim, né? Eu não achei que foram jogos bons, tanto o primeiro jogo lá na Arábia Saudita quanto o jogo de volta no Saitama. Foram jogos muito pegados, com muita garra, com muita força de vontade, mas tecnicamente o próprio Al Hilal, que era uma equipe mega falada e equipe chata, equipe que deu dor de cabeça e venceu a equipe brasileira jogando o Mundial de Clubes. Se não me engano, foi o Al Hilal que venceu o Flamengo, né, no último Mundial. Então, assim, uma equipe que tem muito nome, né, dentro do futebol mundial, que traz jogadores diferentes, que vai no mercado, que gasta dinheiro, tira jogador de outras equipes, mas né, em campo, o Ural Reds e Al Hilal não fizeram grandes espetáculos, né? Mas os jogos foram, pelo menos, de bastante intensidade, e a gente pode começar falando do primeiro jogo que aconteceu na semana passada, né, no dia 29/4, né, 2h30 da tarde, né, um horário muito bom pra gente assistir. Muita gente conseguiu assistir o primeiro jogo da final, porque foi esse
esse jogo aqui, e o jogo foi lá, né, no mundo árabe, e claro, né, hostilidade total pro público japonês, né. Ah, foi uma loucura, né, cara? Foi uma pressão. Mas os dois times, nenhum dos times jogou bem nessa primeira partida. Era nitidamente os dois equipes estavam bem atrapalhados, bem nervosas, né, Tiagão? Tanto que, como você disse ali, os 2 gols foram praticamente 2 gols contras que a defesa do Urawa deu um gol pro Al Hilal, né? Que o Aldalsari fez o primeiro. E a defesa do Al Hilal, da mesma forma, deu o gol pro Kuroki empatar, né? Inclusive, o Kuroki estava perdido em campo no primeiro tempo, jogou muito mal a primeira etapa, né, Tiagão? Conseguiu ali até se encontrar um pouco no segundo tempo. Mas embora tenha tido muita pressão assim da torcida saudita, a equipe do Ural não sentiu tanto assim, né? Só que o jogo estava muito travado, né? As duas defesas muito travadas. Primeira etapa, praticamente o único chute a gol ali foi a falha, né? Da defesa do Urawa. Na etapa final, os times conseguiram se soltar um pouquinho. Eu entrei no segundo tempo também. Imagina se eu ia perder essa casquinha, né? Pra fazer a diferença. Eu entrei pra fazer a diferença e foi um bom resultado aí esse empate pra equipe do Urawa, que poderia até... Eu não lembro se a série tem gol fora de casa, nem lembro agora. No caso, se fosse 0-0, teria sido o Urawa Reds. E mais isso, né, mais do que o gol fora de casa que tem uma certa relevância, uma certa, né, no emocional principalmente, e ainda no final do jogo a gente viu uma bizarrice, né, que foi a falta besta que o Aldalsari fez e acabou sendo expulso, né? Sendo expulso, né, o principal jogador. É estranho isso, né, você vê que realmente a equipe do Al Hilal estava desequilibrada, porque logo o melhor jogador, a estrela do time, dá uma bobeira daquela, sabe? Pois, e ele não só faz a falta, e ele vai lá e ainda chuta o jogador, né, e tudo mais. Então, assim, né, meio que sai daqui, né, e tal, assim. Então, a expulsão corretíssima, né? E se não me engano, ele não tinha cartão amarelo, então a expulsão foi direto. Foi direto. E isso, não vou dizer que mexeu com o emocional, mas você perde uma peça importantíssima, né? Com certeza o Aldalsari, ele é o principal jogador. Apesar que eu gostei muito daquele camisa 7, Al-Farraj, o meio centralizado aí da equipe, joga bastante. E o Cano, que joga na meia direita, que joga um pouco mais ali afastado, ali também jogando muito bem nesse primeiro jogo, e isso foram os jogadores, na minha opinião, que mais trouxeram esse fator perigo, né, e muito você falou muito bem que o Ural meio perdido, o próprio Kuroki, né, ele até teve umas notas boas por causa que ele fez o gol, né, no primeiro jogo, mas fora isso mesmo, ele tava realmente meio... O primeiro tempo dele foi horrível. Pra mim, sinceramente, do Urawa Reds, quem jogou muito bem mesmo no primeiro jogo foi só o Akimoto, né, que ele ainda conseguiu ali travar ali o Marega, né, pela esquerda. O Igalo também teve alguns momentos ali que o Akimoto foi meio importante ali na contenção dos ataques, mas fora isso, realmente um jogo onde muito nervoso, né, o Urawa muito nervoso, mas esse 1-1, claro, né, ajude muito, né, para você fazer uma final em casa, jogando com o apoio da sua torcida, né, o Saitama Stadium abarrotado de pessoas, né? Então isso fez toda a diferença e a festa seria bonita, né? E o resultado foi melhor ainda. Né? Você até comentou daqueles 3 jogadores do Al Hilal, né? Foram justamente o Salman, o Cano e o Aldalsari que fizeram a diferença para a seleção na Copa, né? Eles que tiveram aí grande destaque na Copa também. Principalmente o nosso querido Aldalsari. Mas o Aldalsari, ele é conhecido lá na Arábia Saudita como praticamente um Edmundo saudita, que é um ótimo jogador, bom de bola, mas o bicho é esquentado da cabeça. É uma pena, porque, assim, claro, tirando toda a torcida que a gente tem, claro, a gente vai acabar pendendo pro lado das equipes japonesas, mas o Arábia Saudita fez uma Copa do Mundo tão interessante, principalmente pelo que fez ali contra a Argentina e tudo mais, que a gente esperava até que poderia voltar a aparecer, né, ou começar a ir com mais frequência jogadores do mundo, né, do mundo saudita, até para algumas equipes da Europa, né, e tudo mais. O Aldalsari era apesar de já ser um veterano, né, já tem 31 anos, se não me engano, 31 anos, então ele já não consegue ir pro mercado
classe A, né? Mas se ele tivesse alguma chance de poder ir para uma equipe melhor, acho que seria legal também, né? Então, assim, ele ter essa forma de esquentado só dificulta, né? Essa possibilidade de ele ser um cara que vai conseguir alcançar uma equipe europeia de nível interessante, né? Então, realmente é uma pena por esse lado. Se não me engano, a única equipe que ele jogou fora do Al Hilal, no caso, né? Se não me engano, foi uma ou duas temporadas que ele passou ali no Villarreal na Espanha, mas assim, com uma passagem extremamente invisível, né, digamos assim. Uhum. O complicado da Arábia Saudita, falando, é que o primeiro é que ganha muito mais lá na Arábia do que você jogar na Europa. Que realmente os caras despejam dinheiro, não deixam até os próprios jogadores de seleção, né, os melhores saírem de lá, porque eles dão muita grana mesmo. E isso acaba deixando o jogador nem tem vontade de sair de lá, né? Só se ele quer conhecer o futebol mundial de perto, assim, tudo mais, né? Senão ele fica por lá mesmo, que é muito mais confortável. E o cara todo jogo ganha um carro praticamente. É verdade, né? Tem esse fator complicado. Que não é grana que vai fazer o cara sair de lá, né? Porque grana não é um problema, né? Literalmente não é um problema, né? Então realmente tem esse... E pelo que eu saiba também, eles são muito nacionalistas, né? Os árabes, assim, né? Então eles gostam de jogar para eles, para o povo deles, né? Então tem toda essa questão da importância do futebol local, que isso é quase que folclórico, né? Já que no mundo hoje, pouquíssimos são hoje as histórias de jogadores que deixam de ir para um grande time ou para o mercado maior pela paixão, pelo amor pelo seu clube, né? Então realmente essas histórias elas são muito menores hoje. E na Arábia eles são caseiros mesmo, são bairristas mesmo, que não tem esse negócio do naturalizado, cara. É tudo saudita mesmo e quero nem saber. Eu fico me perguntando, será que a seleção saudita nunca teve um naturalizado jogando? Cara, eu acho que não, hein? Pelo que eu escuto assim também, eu acho que eu nunca ouvi falar, pelo menos. Na verdade, eu quase nunca escuto muito essa questão de naturalização nas principais seleções, assim, né, árabes, assim. Eu sei que às vezes que nem teve brasileiro que já foi campeão treinando a seleção do Iraque e tal, assim, mas assim, como jogadores mesmo assim, na seleção, assim, eu acho meio, sinceramente, se tem, eu também admito que nunca ouvi falar. Olha, nas principais não. Com certeza não. É difícil. Né? E sobre a final, Elias, aí um jogo mais difícil, né, de assistir, 6 horas da manhã, foi duro de assistir 6 horas da manhã. Cara, eu confesso que eu esqueci. Ainda bem que, mesmo que você não tenha conseguido assistir ao vivo, é um jogo que vazou muito fácil depois pra assistir na internet, né? Lances longos, primeiro tempo, segundo tempo em vídeos separados, a pirataria... Teve reprise lá no. Isso é legal, Star isso é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Passou as duas, a final passou. Na verdade, a série como um todo passou no Star Plus, né? Então isso foi muito bom, isso facilitou muito pelo menos nos últimos 2 anos pra gente poder ver esse campeonato. É claro, a narração BR não é um primor, mas também já foi muito pior, né? Então né? Mas tava bonitinho, eles falaram bastante coisa legal. Dá pra dizer que dá pra assistir meio que tranquilo, né, tal, só não pode ser do bonde da pronúncia correta, né, porque aí você vai passar nervoso mesmo, né, mas em questão de informação, acredito que não tem nenhum problema e tem tudo até pra melhorar pros próximos anos, e que bom, né, que bom que ficou todo o campeonato só pela Star Plus e também pela ESPN, porque em 2023 tá essa bagunça de a gente não saber onde vai passar os jogos, né? Vai passar tal campeonato em tal stream, vai passar tal não sei onde vai passar onde, e canal, né? Então a gente aqui no Brasil tá tendo esse problema das dificuldades de poder assistir às vezes o nosso time, porque a gente nunca sabe onde vai passar os jogos, né? Independentemente da competição. Eu só não sei se teve jogo da CL no YouTube, né? Porque teve alguns anos que teve alguns jogos que passou no YouTube e tal, mas... Por causa do Star Plus eu acabei nem pesquisando esse ano, então não saberia dar essa informação se o canal ainda fez oficialmente algum dos jogos. Olha, também não sei depois eu vou até dar uma olhadinha e se tiver algum link, né, oficial, a gente coloca nos comentários, deixa aí linkado para quem não assistiu e queira ver. E Elias, último jogo aconteceu no último sábado, 6 horas da manhã. Estádio lotado, Saitama fazendo uma belíssima festa, como já imaginava, mosaico,
né? Torcida gritando, festejando, cânticos, foi realmente a torcida do Ural realmente nesse sentido dá um show em todas as demais. E tivemos mais um jogo truncado, com dificuldades, mas o Ural jogando em casa, jogando melhor no primeiro tempo, tomando alguns sustos desnecessários, né, segurando bem, quase fazendo gol com o Kuroki na primeira etapa ali no lançamento do Sakai, que conseguiu passar no meio de 2, fazer o lançamento, o Kuroki tentou pegar no alto, acabou pegando meio mal, a bola explodiu no travessão, e mais algumas chances que decorreram no primeiro tempo, e no segundo o Japão consegue fazer o gol com o cruzamento na falta, né? Tem um desvio de cabeça, o desvio quase pega no Kuroki, tenta colocar o pé, não consegue, a bola vai pingando para dentro do gol, e o Carrillo tentando tirar a bola, acaba dando um chutão para a própria meta, 1-0 e o Urawa campeão. O que você achou desse jogo? O Urawa estava bem mais solto nessa partida, né? Jogou melhor, conseguiu criar mais, deu uma abafa na equipe do Al Hilal, embora a equipe do Al Hilal também não estava uma mosca morta na partida, né, Thiago? Conseguiu aí dar bastante trabalho, mas tava tudo desenhado para ser pro Urawa ganhar, cara, porque tudo que a equipe saudita tentou não deu certo. O time, embora tivesse bem postado em campo, não vingava, sabe? Sabe aquele negócio que não é o dia do time? Então, era exatamente isso que eu senti assistindo depois da partida, né? E não preciso nem dizer da festa que a torcida fez. Fazia tempo assim que eu não me arrepiava, cara. Uma torcida japonesa, tirando Copa do Mundo e tudo mais, não me arrepiava com uma torcida japonesa no estádio, assim, né? Realmente algo fora de série. Torcendo inflamado o jogo inteiro. Eles não pararam de cantar 1 minuto no jogo. Isso aí eu achei muito bacana. Um incentivo, um reconhecimento também, né, da torcida, e foi muito legal mesmo. O Grau tá de parabéns aí, aos trancos e barrancos, né, devido a essa presepada da Confederação Asiática, mas deu certo. E lembrando que as duas equipes já estão garantidas naquele famoso Mundial de 2025. Vai rolar mesmo? Essa é a questão, vai rolar mesmo? Tá oficializado, então. Uhum. Ó, se tá oficializado, se rolar mesmo, o Ural e o Al Hilal já estão garantidos aí no Mundial. Até lá, então, a gente não vai ter mais nenhuma competição, então, de clubes, então. Não, vai ter normal. E vai ter também 2025 é isso, né, Elias? Aí em 2025 que vai ter essa tal Copa do Mundo gigantona então aí, vai né? ter os Mundial normal e ainda tem. E meio que estamos se classificando as equipes para jogar esse super Mundial de clubes. Por exemplo, vai ter Mundial esse ano, vai ter Mundial ano que vem também. E só em 2025 vai ter essa Copa do Mundo aí. Entendi. De clubes. Tanto que 22, 23, 24 e 25. São 4 campeões de cada continente. Se eu não me engano, da Champions League só até 6 campeões, sabe? Se sair do papel, realmente vai ser muito bacana, né? A questão é, esse Mundial, você já sabe alguma coisa, qual que é a sede? Porque eu tô realmente muito por fora nesse sentido, assim, de Mundial, assim, não tem nada. Não eu só espero que o Urawa jogue, né? Independentemente de seja esse Mundial, né, como campeão, que nego não inventa alguma coisa aí que... Agora eu acho difícil, né, porque foi campeão da parada, né? Que só faltava, né, acabar dando vaga pra equipe local e não dar pro campeão asiático, né? Então eu não duvido nada dessa federação. Não, mas vai ter o país sede. E não vai mexer, obviamente, no campeão, né? É só isso que eu quero, né? Não mexa no campeão asiático. Não vai mexer. Seria muito triste o Urawa não jogar essa final. E até para a questão dos dados, antes que a gente pule um pouco de assunto, que a gente falar um pouquinho de premiação, o jogo, claro, né? Foi no papel todo favorecido, claro, ali para a equipe do Al Hilal, que tem uma equipe que trabalha muito melhor com a bola nos pés, então a equipe do Al Hilal ficou mais tempo com a bola, ficou 71% com a posse de bola contra 29% do Urawa Reds. Finalizaram mais, né, 10 contra 6,
né, e as finalizações corretas acabaram sendo 4 para a equipe do Al Hilal, nenhuma para a equipe do Ural Reds, já que o Ural Reds meteu a bola na trave, não entra, né, como finalização correta, e o gol, no caso, foi um gol contra, então também não entra para essa estatística, né? Então, o Ural dominou nas estatísticas, mas o resultado, que ainda é o que vale para consagrar um campeão, né, deu a equipe japonesa, e claro, aí depois a festa foi noite afora. E Elias, sobre os prêmios, né, os poucos prêmios, né, que a gente estava até pesquisando antes de começar o Renomarou aqui, né, eu até pensei que teria prêmios números maiores de prêmios, mas basicamente só os básicos só, né, o MVP do campeonato, né, o artilheiro e aquele famoso prêmio que sinceramente eu não entendo muito porque ele existe, que é o Fair Play, né? Tem o prêmio do Fair Play. E o Thiagão, uma coisa que eu queria comentar com você, eu fui pesquisar aqui e achei um negócio, quer que eu fale rapidinho pra você? Sobre a classificação do Mundial lá de 25. Pode te falar. Ó, entram os campeões europeus de 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 e 24, 25, né? Então, Chelsea e Real Madrid já estão classificados para esse Mundial, que foram campeões de 20, 21, 21, 22. Aí, ó, só a UEFA tem 12 vagas para esse Mundial, né? Tirando os campeões, entram os rankings do segundo até o sétimo melhor do ranking da UEFA de clubes. Na Conmebol são 6 vagas, o campeão de 21, 22, 23 e 24, né? Então Palmeiras e Flamengo já estão classificados aí para esse Mundial. E entram mais 2 equipes do ranking sul-americano, né? Primeiro e segundo colocado geral, se não forem os campeões da bagaça lá. Na Ásia tem 4 vagas, então o Al Hilal já entra campeão de 21, o Ural é campeão de 22. Aí vai ter o campeão da próxima temporada, 23-24, né? E o melhor ranqueado da Ásia na época. Na África são 4 vagas, aí como todos os campeões, né? Campeão de 2021, 21, 22, 22, 23 e 23, 24. Então o Al Ahly e o Wydad Casablanca já estão classificados. Na CONCACAF são os campeões de 21 até 24, né? Também. No caso, o Monterrey e o Seattle Sounders já estão classificados, né, para esse Mundial. Na Oceania, uma vaga direta do ranking da Oceania e uma vaguinha para o país sede. Ah, legal. Então, assim, tá bem organizado até, né? Parece que vai dar, claro, chances iguais para todo mundo competir, conseguir ali angariar esses campeonatos para depois fazer. Achei legal. Eu que estava um pouquinho cético com esse campeonato, começo a achar que pode ser interessante. Eu vou até ficar de olho isso nos próximos anos, e qualquer informação extra eu faço questão de trazer aqui para o Renomaru. Mas bacana. Então pelo menos vamos ter ao Mundial no formato que a gente conhece, até chegar a esse super, e depois a gente vê se realmente dá certo. Mas só do Urawa já tem um representante japonês lá, com certeza já anima muito mais a gente a acompanhar esse campeonato também. Vamos ver se entra mais um japonesinho aí na lista como campeão ou de melhor do ranking, né? Vamos aguardar. Com certeza. E tem toda a possibilidade disso acontecer, né? Tem, claro. Até lá tem o futebol japonês vem sim conseguindo melhorar bastante, claro. Tem todas as possibilidades das equipes japonesas fazerem um bom trabalho. E só para deixar bem para essas informações, Elias, o MVP dessa edição foi escolhido o Hiroki Sakai, né? O lateral aí do Ural Reds. O artilheiro acabou sendo o Edmilson Júnior do Al Dubai, né? Já é o segundo ano consecutivo que a equipe do acho que é Al Duhal, né, Elias? Al Duhal. Correto. Al Duhal, isso. O ano passado foi o Lunga, né, ex-J-Leaguer, né? E esse ano foi o Edmilson, aí, o jogador belga. E de Fair Play, né, quem ganhou foi a equipe do Ural Reds, e normalmente, sinceramente, ganha o Fair Play a equipe que ganha o campeonato, porque na teoria é o que bate menos. Então, assim, um título meio estranho. Mas eu tava achando interessante, Elias, que até o próprio Kashiwagi, né, em 2017, foi o MVP daquela CL, assim como o Yuma Suzuki foi MVP da temporada 2018, quando o Kashima venceu. E lá atrás, né, Yoichiro Nagai, né, foi o MVP quando o Urawa ganhou o seu primeiro título de ACL. E eu fui até dando uma olhadinha na questão dos
das finais, né, com que o Urawa participou, e o Urawa que jogou a sua quarta final. Lembrando que em 2019 a final foi o Urawa Reds e Al Hilal, só que naquela edição a equipe saudita venceu, né, os dois gols, os dois jogos, o primeiro com gol do Carrillo, né, do que fez o gol contra, e depois jogando em Saitama, o Gomes e o Aldassari fez os gols da vitória da equipe saudita, que ganhou os dois jogos e acabou ganhando com facilidade aquela temporada. E em 2017, quando o Urawa tinha sido campeão pela última vez, também jogando contra o Al Hilal, né, o primeiro jogo foi 1-1, né, gol do Rafael Silva pela equipe do Urawa Reds e do Cabim pela equipe do Al Hilal. E no jogo de volta, né, no Saitama, Rafael Silva novamente fez o seu gol e 1-0, título da equipe japonesa. E se a gente voltar lá para 2007, jogo onde teve a final com o maior número de público, né, teve 59 mil pessoas no Saitama Stadium, se não me engano desse ano foi na casa dos 53 mil. O primeiro jogo entre o Urawa Reds e Sepahan foi 1-1, gol de Robson Pontes, Elias, folclórico Robson Pontes. Que eu conheço pessoalmente, por sinal. Exatamente, o gol de empate da equipe do Sepahan foi do Mahmoud Karimi. E no jogo de volta, 2-0 o Urawa Reds com o Saitama abarrotado de gente, gols de Yoichiro Nagai e ele, Elias, Yuki Abe, o eterno Yuki Abe. E então, assim, esses foram os resultados que deu os títulos para a equipe do Urawa Reds. Então agora, com mais esse título, o Urawa consegue então seu tricampeonato e está muito longe de ser abatido por todos os demais concorrentes japoneses, já que apenas Gamba e Kashima, né, são as equipes mais novas, né, a conseguir a CL, e as demais equipes que venceram no passado, todas têm apenas um título. Maravilha, que saudades do nosso querido Yuki Abe, nosso castorzinho represinha, hein? O Yuki Abe é um dos clássicos jogadores aí que passaram pelo Urawa, passou por seleção japonesa e tudo mais. E se eu não me engano, nessa final, o Yuki Abe ele foi lá, ele entregou o troféu, né? Então teve ele teve ali a participação dele e tudo mais. Hoje ele como um ex-jogador em atividade, então realmente fez história o grande Yuki Abe. Exato, né? O primeiro japonês a mitar em Leicester. Exatamente. E antes que a galera brigue com a gente, claro que a gente não esqueceu que o Júbilo Ata já ganhou a CL, o Jeff, né, o Tóquio Verde. E o Mar Diesel. Exatamente, o Mar Diesel, né? Então todos já têm pelo menos um título aí da série na versão atual ou a versão antiga. Maravilha, Mr. Thiago e Cruz. Mais alguma coisinha? Fechamos, tá de bom tamanho. E o War Reds, né, Elias? Somos todos vermelhos nessa grande competição. Voltamos, claro, né, nas próximas competições. Ficaremos de olho, né, como que vai ser, né? Até porque agora não tem data da série 2023-2024. Então, assim, as coisas caminham do jeito caótico que a Federação Asiática quer. Mas a gente volta com certeza para fazer preview do próximo ano, quais são as equipes, como que chegam. E é claro, tem muita coisa para acontecer nesse ano, mas por enquanto o título continua sendo japonês e está muito bem guardado na equipe de Saitama. Elias, forte abraço, até semana que vem. Maravilha, Thiago, muito obrigado. Parabéns novamente ao Urawa e sua torcida. É isso aí, voltamos na semana que vem. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu, até! Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.